Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e aproveitando que eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, esse lugar divino, né? Santuário de Fátima, no centro de Portugal, que para quem não conhece eu espero que venha conhecer, um lugar que passa muita paz, né? Muita sensação de bem-estar e de reflexão. E eu vou falar sobre uma das condições hoje que estão mais relacionadas com o oposto, né? O excesso de estresse no nosso corpo. Essa condição é a queda do cabelo. Bom, então é assim, né? Queda do cabelo, que é uma das condições muito prevalentes na minha clínica. Eu tenho todas as semanas pacientes me referindo que estão sentindo que o cabelo está caindo mais do que o normal. E no meio médico isso chama-se alopécia. Eu não vou falar sobre todos os tipos de alopécia, não vou falar sobre as fases do cabelo, né, que chama-se fase anágena, telógena, não vou falar sobre a fisiologia do cabelo, que isso é muito complexo, é chato e vai deixar esse vídeo muito comprido. Eu vou falar de uma forma muito prática e pragmática o que eu acredito que sejam as duas principais causas desta patologia que hoje acomete muitas pessoas, principalmente as mulheres, e que não estão relacionados com uma doença específica e sim com uma condição. Aquela condição que eu falo que chama-se dominância simpática, né? Aquele estado de hiperexcitabilidade, né? De liberação constante de cortisol, que é aquele hormônio do estresse, e que gera uma série de alterações no nosso corpo. Bom, então é assim, existem também causas específicas de queda de cabelo, como por exemplo, uma mulher que está na gravidez, uma mulher que está entrando na menopausa, uma pessoa que está fazendo quimioterapia, a gente sabe, né, que quimioterapia tem aquele estado que a pessoa perde o cabelo, uma pessoa que esteja com uma infecção localizada no couro cabeludo, uma infecção bacteriana ou uma infecção por um fungo, isso também vai acelerar a queda de cabelo. E outras condições, o uso de medicamentos, por exemplo, né, medicamentos que baixam o colesterol estão relacionados com queda de cabelo, aquelas famosas estatinas que eu já falei em outros vídeos. Alguns antibióticos mesmo, medicamentos antipsicóticos ou antidepressivos, todos aqueles medicamentos que mexem com o nosso sistema nervoso central têm como efeito colateral queda do cabelo. Isso está escrito mesmo na bula e que devem ser evitados esses medicamentos. Estados como anemia também, anemia com deficiência de ferro também causa alterações do cabelo e alterações da glândula tireoide. E aí que eu quero chegar nesse ponto. As duas principais causas, as causas mais prevalentes de queda do cabelo são as alterações nutricionais, tá bem? Então você tenha um déficit nutricional no seu corpo, e aí por isso que eu falei da anemia, um déficit de ferro no corpo pode causar uma queda de cabelo, sendo mais raro déficits de outros nutrientes como vitaminas e minerais. A biotina é uma vitamina do complexo B que está muito relacionada com a formação do nosso cabelo, também zinco, selênio, magnésio, e também as proteínas, né? Porque o cabelo, como a gente sabe, a substância fundamental do cabelo é a queratina, que é uma proteína com 18 aminoácidos. O principal aminoácido é a cisteína. Então, se você, por exemplo, tem uma baixa de proteína no seu corpo, principalmente desse aminoácido, você não vai ter como formar o cabelo. Lembrar sempre, o cabelo ele é uma estrutura proteica, assim como o osso, assim como o músculo. Então, sempre que a gente tem no nosso corpo um processo de catabolismo, né? Que é um processo ao contrário do anabolismo, que é a formação de proteínas, o cabelo também vai sofrer. Então, é por isso que, inclusive, eu falo muito da gente otimizar no nosso corpo os hormônios anabólicos, né? E tentar diminuir os hormônios catabólicos. E aí que eu chego no grande ponto desse vídeo. O principal hormônio catabólico do nosso corpo é o cortisol. E eu vivo falando nos meus vídeos o tempo todo, eu fico até chato em relação a isso, que a gente tem que modular o cortisol do nosso corpo. Porque quando você tem um excesso de cortisol, você tem todas aquelas alterações imunológicas, todas as alterações catabólicas que o cortisol liberado cronicamente no nosso corpo vão gerar. E o cabelo também sofre, assim como sofrem todas as outras proteínas do nosso corpo. Então lembrar, cabelo, a base do cabelo é a queratina. A queratina é uma proteína com quase 20 aminoácidos, e essa proteína, se a gente estiver no estado catabólico do nosso corpo, ela vai ser afetada a produção dela, tá bem? Além disso, o cortisol altera de uma forma indireta, como eu falei da tireoide, né? Alterações de tireoide a gente sabe que estão relacionadas com o cabelo, mas muitas alterações da tireoide estão relacionadas por causa desse estado de excesso de cortisol no corpo, porque o cortisol ele bloqueia receptores da tireoide. É aquele negócio, no momento que a gente está em estresse, o nosso corpo não pensa em reparação, o nosso corpo não pensa em ativar metabolismo, as funções dos hormônios sexuais, os hormônios da tireoide, elas ficam bloqueadas por causa desse excesso de cortisol. O cortisol tem um efeito até central
na hipófise, naquela glândula que libera os estimuladores das nossas glândulas, eles ficam bloqueados. Então, diminui os hormônios ativadores da tireoide, diminui os hormônios ativadores das gônadas e baixam todos os hormônios sexuais, os hormônios da tireoide, etc. Então, modular o cortisol é fundamental. Quando eu falo controlar o estresse, eu estou falando de estresse químico, o estresse físico, o estresse mental e o estresse emocional. Eu sempre falo desses 4 tipos de estresse, são estresses que estão sempre acometendo o nosso corpo. Quando eu falo em estresse mental, é, por exemplo, aquele chefe chato que está todos os dias nos infernizando e que não deixa a gente trabalhar direito, etc. Estresse emocional é como você, por exemplo, perde um filho, tem um divórcio litigioso, tem um problema sério financeiro, e aí essas alterações todas geram o mesmo estado no nosso corpo. Ele entra num estado de proteção e de alerta e libera o cortisol no corpo. Estresse químico, eu também falo, quando eu falo estresse químico, eu falo até de agressões diretas ao cabelo. Há pouco tempo atrás eu tive uma paciente que era uma brasileira que se mudou aqui para Portugal e ela veio na consulta dizendo que notou uma grande queda de cabelo e conseguiu caracterizar que a queda começou exatamente quando ela fez essa mudança de país. Então eu pensei primeiro em 2 coisas, né? Pensei logo na flora intestinal, que a nossa flora intestinal é o nosso órgão imunológico, ele está muito relacionado com toda a nossa imunidade. Eu podia pensar em alguma alteração imunológica relacionada com essa queda do cabelo. Mas pensei principalmente no estresse químico que acontece. Aqui em Portugal a gente sabe que a água ela é muito calcária, né? Ela é muito rica em calcário. E esse excesso de calcário, quando no banho diário, né, atinge o couro cabeludo, em alguns pacientes com mais sensibilidade podem gerar uma irritação do couro cabeludo e causar um problema, como no caso dela da queda de cabelo. Eu orientei para ela usar um filtro, isso existe hoje no mercado, filtros que você coloca no chuveiro que filtram o calcário e outras partículas que podem agredir o cabelo. E ela resolveu o problema e de uma forma muito simples. Ela ficou impressionada como é que realmente o motivo era muito simples. Ela até estava atribuindo ao estresse da mudança de vida dela, que também pode ser um fator associado. Como eu falei, o estresse emocional, né, ele está relacionado com sempre pensar nas 4 formas do estresse e como elas podem estar atingindo a gente. Sempre pensar nisso. Quando você tem um processo de queda de cabelo, você tem que pensar nesse fator que é o mais comum. O fator nutricional não é o mais comum, porque hoje, principalmente na nossa sociedade, né, é muito difícil uma pessoa ter uma carência nutricional a ponto de gerar um déficit tão grande desses nutrientes. O que a alimentação contribui na qualidade do nosso cabelo não é a deficiência gerar uma queda, mas sim você fazer uma alimentação saudável, com aquelas gorduras boas, com muitas vitaminas e minerais, para ter o cabelo bem estruturado, né, para ter o cabelo bonito, né, o cabelo sedoso. Isso sim realmente está muito relacionado. Agora, você ter uma carência nutricional a ponto de você não ter aminoácidos para formar a estrutura do cabelo, por exemplo, esse aminoácido cisteína, isso é muito raro. Por isso que eu vejo que a maioria das pessoas que tomam suplementos para melhorar a queda do cabelo não vem muito resultado e continuam com sintoma. Então a gente tem que ir na raiz do problema, e muito do problema, a raiz, é esse estado de hipercortisolismo, excesso de cortisol no nosso corpo, que a gente tem que modular, tá bem? Então isso eu falo em todos os vídeos, né? Eu estou cansado de falar isso. Nesse momento eu estou aqui em paz no Santuário de Fátima, num momento de reflexão, em contato com a natureza, pegando sol, tranquilo, fazendo o que eu gosto, que é fazer esses vídeos, e com uma sensação de prazer e bem-estar muito grande no meu corpo. E eu espero que vocês também entendam e pratiquem isto, tá bem? Não adianta só ver os vídeos, você tem que praticar. E eu vejo muita gente dando feedback positivo dos vídeos. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês, mas por favor, pratiquem o que eu digo. Venham conhecer aqui o Santuário de Fátima, que é um lugar maravilhoso, e qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder. Um beijão, até o próximo vídeo, gente. Tchau!